Com um gesto divino, as palavras de Deus ecoaram pelas mentes dos construtores, e o que era uma língua comum tornou-se uma cacofonia insondável. Uma confusão que desfez a linguagem única que unia a humanidade. Os construtores, incapazes de se entenderem, foram envolvidos em uma babel de vozes discordantes. A resposta de Deus desencadeou uma turbulência celestial. O solo tremeu, e a torre, símbolo de orgulho e ambição, começou a tremer e desmoronar. Os construtores, perplexos pela inabilidade de comunicar e atordoados pela súbita ruína de seu projeto grandioso, foram forçados a abandonar o que havia se tornado um monumento à sua própria arrogância. Se é sua primeira vez aqui ou se ainda não nos acompanha, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Seguir, curtir e compartilhar são gestos simples que fazem toda a diferença. Agradecemos muito por fazer parte desta jornada. Seja muito bem-vindo. Há milênios, em tempos imemoriais que apenas os textos sagrados preservam, uma narrativa intrigante emergiu no livro de Gênesis na Bíblia. Uma história que transcende os limites do tempo e da fé, lançando sua sombra sobre a compreensão da diversidade linguística que caracteriza a humanidade. Esta é a história da Torre de Babel, um episódio que, conforme as Escrituras, teve um papel crucial na formação das línguas e culturas que permeiam nossa existência. No coração desse relato encontramos um povo unido pela ambição, determinado a construir uma torre que alcançasse os céus. Entretanto, o que começou como uma demonstração de engenho humano e aspirações elevadas, rapidamente se transformou em uma narrativa de divisão e dispersão. A resposta divina à torre ambiciosa foi a confusão das línguas, um evento que, segundo a tradição, resultou na criação das diversas formas de comunicação que conhecemos hoje. À medida que nos aprofundamos nessa narrativa ancestral, exploraremos não apenas a história em si, mas também as múltiplas camadas de interpretação que a envolvem. Da soberba humana à intervenção divina, a Torre de Babel ecoa através dos séculos como um mito que, mesmo além das fronteiras da fé, continua a desafiar nossas concepções sobre a origem e a complexidade das línguas terrestres. Este é o ponto de partida para desvendar o mistério da Torre de Babel e sua intrigante influência na teia da diversidade linguística que envolve a humanidade. A história da Torre de Babel, presente no livro de Gênesis da Bíblia, nos transporta para um cenário pós-diluviano, onde a humanidade, liderada por Noé e sua família, buscava se reerguer das cinzas do grande dilúvio que devastou a Terra. Este período, datado aproximadamente entre 2.300 e 2.400 a.C., marca uma transição significativa na trajetória humana. O palco dessa narrativa é a região de Sinear, frequentemente associada à Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa área, berço de algumas das mais antigas civilizações, como a Suméria e a Acádia, testemunhava um desenvolvimento cultural e urbano notável. Nesse contexto de ascensão de sociedades urbanas, a construção da Torre de Babel emerge como um símbolo da ambição humana. A torre, planejada para tocar os céus, reflete a busca por grandiosidade e autonomia. As comunidades urbanas, florescendo na região, proporcionaram o terreno fértil para empreendimentos arquitetônicos e culturais ambiciosos. A Torre de Babel é concebida como uma estrutura que atingiria os céus, simbolizando a ambição humana de transcender os limites terrenos e alcançar o divino. Os construtores, talvez influenciados por uma mentalidade de grandiosidade, aspiravam a uma conexão direta com o celestial, desafiando assim os domínios tradicionais entre o divino e o humano. A ambição dos construtores pode ter sido interpretada como um desafio direto à ordem estabelecida por Deus após o dilúvio. A tentativa de construir uma torre tão grandiosa pode ter sido vista como uma afronta à soberania divina, uma busca por independência e autonomia que contrariava as diretrizes divinas. Entretanto, nos domínios celestiais onde o divino observava cada passo da criação, a ousadia humana não passou despercebida. As nuvens, antes serenas, tomaram um tom sombrio, e a atmosfera estremeceu como um eco da ira divina. Com um gesto divino, as palavras de Deus ecoaram pelas mentes dos construtores, e o que era uma língua comum tornou-se uma cacofonia insondável. Uma confusão que desfez a linguagem única que unia a humanidade. Os construtores, incapazes de se entenderem, foram envolvidos em uma babel de vozes discordantes. A resposta de Deus desencadeou uma turbulência celestial.
o solo tremeu, e a torre, símbolo de orgulho e ambição, começou a tremer e desmoronar. Os construtores, perplexos pela inabilidade de comunicar e atordoados pela súbita ruína de seu projeto grandioso, foram forçados a abandonar o que havia se tornado um monumento à sua própria arrogância. Na dispersão que se seguiu, as migalhas da torre foram varridas pelos ventos divinos. Cada grupo, agora distante do outro, carregava consigo não apenas fragmentos de pedra, mas também uma nova língua, única e estrangeira. A diversidade linguística tornou-se a herança da intervenção divina, moldando civilizações e culturas por eras vindouras. Assim, a resposta divina ecoou pela história, não apenas como um castigo, mas como uma intervenção que moldou o curso das línguas e culturas. A Torre de Babel, um monumento caído, tornou-se um lembrete eterno da fragilidade humana diante da majestade divina e da resposta de Deus que ressoa nos murmúrios da diversidade linguística que permeia os tempos imemoriais. À medida que os povos se afastavam, surgiam comunidades singulares, cada uma dotada de sua própria língua peculiar. O que inicialmente poderia ter sido percebido como uma maldição, revelou-se um presente divino. A multiplicidade de línguas deu origem a uma tapeçaria vibrante de expressões culturais, narrativas e tradições. Em vez de se afastarem uns dos outros permanentemente, os descendentes da Torre de Babel, agora divididos por barreiras linguísticas, encontraram maneiras inovadoras de se comunicar. Linguagens gestuais, trocas comerciais e a arte da interpretação tornaram-se pontes entre essas comunidades, dando origem a uma rica tapeçaria de intercâmbio cultural. No decorrer das eras, as línguas se aprofundaram e evoluíram, carregando consigo as histórias e sabedorias de cada povo. Surgiram dialetos, idiomas e linguagens regionais, cada qual uma peça única no mosaico da diversidade humana. As diferenças linguísticas, em vez de dividir, tornaram-se fontes de riqueza cultural. Essa dispersão linguística proporcionou o cenário para o florescimento de civilizações distintas, com identidades únicas moldadas pelas peculiaridades linguísticas e experiências compartilhadas. O intercâmbio cultural, permeado por desafios linguísticos, trouxe inovação, arte e pensamento que desafiaram as fronteiras geográficas e linguísticas. No fim das contas, o que se originou como uma resposta divina à torre ambiciosa tornou-se um presente multifacetado. As línguas dispersas, longe de serem uma maldição, transformaram-se em ferramentas de conexão e enriquecimento mútuo. A Torre de Babel, em sua queda, semeou as sementes da diversidade linguística que floresceram em um magnífico jardim de culturas, tecido por fios invisíveis de compreensão e respeito mútuos. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui e fazerem parte desta comunidade. Sua presença e apoio são essenciais para o nosso canal. Ficamos muito gratos por ter vocês conosco.